Já parou para pensar num campo do direito em que os clientes simplesmente não falam? É isso. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo fascinante que está crescendo muito rápido, o da advocacia animalista. A defesa legal daqueles que não têm voz. Essa é a grande questão, né? A pergunta que move uma área inteira do direito. Pensa bem, como se constrói um caso, como se argumenta num tribunal e como se busca justiça para clientes que não podem contar a própria história. Isso exige uma criatividade, uma paixão, que são únicas. E para a gente entender esse mundo, nada melhor do que conhecer a jornada de uma das pioneiras aqui no Brasil, a advogada Renata Fortes, e a prática dela no que hoje se conhece como jus animalista. Mas olha que curioso, a carreira da Renata Fortes não começou com os animais. Longe disso. Ela atuava no mundo do direito empresarial, algo bem diferente. Só que um chamado meio que inesperado a colocou num caminho totalmente novo. Um caminho que ela mesma ia ajudar a construir. O ponto de virada aconteceu lá em 2002, durante uma especialização em direito ambiental. Aquilo despertou uma paixão nova. Ela começou a pegar uns casos de fauna silvestre, mas foi em 2005, com a primeira denúncia de abuso doméstico que ela atendeu, que a ficha caiu de vez. Um dia, olhando os arquivos no computador, a revelação foi clara. Todos tinham nomes de animais. Ali, ela entendeu quem eram seus verdadeiros clientes. Só que, claro, ter um propósito era apenas o começo, né? O desafio de verdade era outro. Como construir uma carreira, uma prática, numa área do direito que, na prática, nem existia ainda. Ela enfrentou dois obstáculos que eram, assim, gigantescos. O primeiro era a falta de base jurídica. Não tinha doutrina, não tinha material, só filosofia. Isso forçou ela a mergulhar de cabeça em biologia e em outras áreas para construir os próprios argumentos. E o segundo desafio era o preconceito dos colegas, que, sabe, desvalorizavam o trabalho dela. Para superar tudo isso, só com muita, mas muita paixão e a convicção de que estava criando algo novo. Essa citação dela é perfeita para mostrar o tamanho do ceticismo. Um professor chegou a zombar do trabalho dela em sala de aula. Anos depois, esse mesmo professor estava escrevendo sobre direitos dos animais. É a prova de que a persistência não só vence o preconceito, como pode de fato transformar um campo inteiro. Bom, mas o trabalho da Renata não acontece no vácuo, certo? Ele está inserido num contexto nacional bem complexo. Um verdadeiro paradoxo brasileiro quando o assunto é direito dos animais. E o paradoxo é exatamente este. No papel, a Constituição brasileira é considerada a melhor do mundo em proteção animal. Sério, a melhor do mundo. Mas, na prática, o grande desafio é fazer essa proteção sair do papel e valer para todos os animais, sem nenhuma exceção. E foi diante desse desafio de como colocar a lei em prática que a Renata Fortes entendeu uma coisa fundamental. A verdadeira mudança viria através da próxima geração, através da educação e da capacitação de novos advogados e advogadas. Uma das estratégias dela mais eficazes envolve algo que todo mundo usa: a linguagem. E tem um exemplo brilhante sobre isso que envolve as baleias francas lá em Santa Catarina. Isso aqui é genial. Pensa só, área de proteção ambiental é um termo técnico, frio, distante, mas berçário. Essa palavra evoca imediatamente imagens de cuidado, de vulnerabilidade, de maternidade. Essa simples mudança de palavra conseguiu conectar as pessoas à causa de uma forma emocional e muito poderosa, gerando uma empatia que os termos técnicos jamais conseguiriam. Para formalizar essa capacitação toda, surgiu uma ideia super inovadora. Em parceria com a ACAPRA, a Associação Catarinense de Proteção aos Animais, foi criada a primeiríssima clínica jurídica animalista do Brasil. E o modelo é totalmente mão na massa. Começa com uma base teórica, claro, mas logo de cara os alunos já mergulham em casos reais. Eles não ficam só estudando a lei, eles aplicam a lei, definindo estratégias, elaborando documentos, tudo com orientação. É, na essência, uma residência jurídica para a causa animal. O objetivo final disso tudo é muito claro. É criar uma ponte entre o que se aprende nos livros e os desafios do mundo real. E o resultado? Profissionais mais seguros, mais preparados para defender, de forma efetiva, os direitos dos animais nos tribunais e na sociedade como um todo. Com essa base sendo construída, a pergunta que fica é: e agora? Para onde vai a advocacia animalista? Qual é o futuro da justiça para os animais? A Renata Fortes descreve essa evolução em 3 fases. A primeira foi a dos pioneiros, que abriram o caminho nos últimos 20 anos. A segunda fase é a que a gente está vivendo agora, um momento de expansão, com mais empatia da sociedade, mais interesse acadêmico. E a terceira fase, o futuro,
é quando essa prática se tornar algo comum, totalmente integrada ao sistema jurídico. E para quem é advogado ou estuda direito, esse é um momento crucial. A demanda por especialistas está explodindo. Vem de tutores individuais, de grandes ONGs. As oportunidades vão desde consultoria até a criação de leis. É um campo com um potencial de crescimento e de impacto enorme. Mas sabe, para além das oportunidades de carreira, o ganho mais profundo, como a própria Renata diz, é existencial. É a chance de fazer parte de uma evolução no próprio conceito do que é justiça, expandindo a proteção dela para além da nossa própria espécie. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A ascensão do direito animal não é só sobre os animais, é sobre nós, sobre como uma sociedade redefine a empatia, a responsabilidade e a própria ideia de justiça. Fica a pergunta no ar: quais serão as próximas fronteiras que a justiça vai ousar cruzar?